Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos trabalhar com entrevista. Tudo bem? Antes nós trabalhamos com a reportagem, né? E hoje nós iremos trabalhar com entrevista. Tudo bem? Encerramos o capítulo por aqui, com a entrevista. Pessoal, eu quero explicar para vocês que a entrevista ela é um texto informativo. Por que ele é um texto informativo? Porque ela vai te passar informações. Ela tem o objetivo de fazer com que o leitor fique informado, com que o leitor conheça melhor o que ele está procurando. Através de quê? Por meio de quê? Por meio de opiniões e por meio de ideias também pela pessoa entrevistada. Que deve ser uma pessoa relevante para um público-alvo. Eu não posso encontrar qualquer pessoa, entrevistar qualquer pessoa. Até porque antes da entrevista começar, de encontrar a pessoa, eu tenho que ter toda uma estrutura, digamos assim, por trás disso tudo. Eu tenho que saber qual é o tema, como vai ser a minha entrevista, como eu vou elaborar as perguntas, como possivelmente ela vai responder, até porque a entrevista você vai expor ela para um público. Muitas pessoas vão ler por meio da revista ou do jornal, ou elas vão assistir na televisão ou no computador. Então você tem que pensar que não é só você que vai ver aquilo ali e que você vai ouvir. Você vai pensar que ela é mostrada, ela vai ser mostrada para diversas outras pessoas, para um mundo de pessoas. Então, a entrevista, ela é um gênero textual que a finalidade dela é obter opiniões de uma pessoa a respeito de qualquer tema, de um tema específico que você quer apresentar. E através dessa entrevista, eu vou manter as pessoas informadas. Vamos supor, nós vamos entrevistar hoje um médico. Esse médico, ele vai falar da possível vacina para a cura do Covid. Então, através daquele médico, eu vou obter informações que possivelmente eu não tenho. Eu vou ficar informada através dele. Então, a entrevista, assim também como a reportagem, ela nos mantém informada. Pode ser assuntos também sobre a vida dele, mas como eu falei para vocês, tem que ter um tema, um tema em si. Vamos escolher um tema. Eu não posso dizer, não, sente bem aqui, meu senhor, e vamos conversar sobre qualquer assunto. Isso pode até acontecer, mas em uma porta de calçada, né, em uma calçada, em uma conversa familiar, mas não para ser filmado e exposto para o mundo. Já pensou se você vai manter as pessoas informadas de qualquer jeito? Então tem que ter toda uma estrutura, toda uma base, certo? A entrevista, ela é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, como eu falei para vocês. Ela vai te manter informado. Professor, apenas pela televisão? Não. Rádio, revista, jornal. É tanto que a entrevista no jornal ou na revista, ela vem com tudo escritinho, tudo organizado. Tem a manchete, tem a apresentação, tem perguntas e respostas, porque o foco da entrevista são perguntas e respostas. Como é que você vai produzir uma entrevista se ela não tem nem pergunta e não tem resposta? Se o foco em si da entrevista é esse. Ele é um texto marcado pela oralidade. E é como eu falei para vocês, tem que ter uma interação. O entrevistador e o entrevistado, eles têm que estar em uma harmonia, certo? Vamos supor, vamos dar uma lidinha aqui, ó.
trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador responsável por fazer perguntas e o entrevistado que vai responder. Só para falar para vocês que não é necessário ser apenas um entrevistado. Pode ser outro, pode ser um grupo, pode ser uma família, certo? E outro ponto a colocar em destaque é que o entrevistador, ele deve deixar o entrevistado calmo, à vontade. Não é para ficar aquela coisa tensa. Às vezes, não sai nem legal a entrevista, porque o entrevistado fica tenso. Então, o certo é o entrevistador deixar o entrevistado à vontade. Outro ponto. Como eu falei para vocês, que o certo é você planejar o que vai ser dito. Vamos supor, amanhã nós vamos fazer uma entrevista com a Mirelle. Então, nós temos esses 3 possíveis temas para tratar com ela. Nós temos 3 temas aqui, vamos supor. Escola, família, escola e alunos, vamos supor. Gente, nós podemos escolher um desses 3 temas. O que eu não posso é sentar, como eu já falei para vocês, e falar sobre qualquer coisa. Certo? Então, fundamental, é de fundamental importância, pesquisar a respeito do tema que será abordado. Eu não posso falar de qualquer tema, de qualquer maneira, eu não posso. Eu tenho que procurar um tema que vai se encaixar direitinho no que eu vou perguntar e no que eu vou escutar, que é o que o entrevistado vai me responder. É por isso que, só frisando mais uma vez para vocês, a entrevista, ela é um gênero que ela tem por finalidade obter informações. E através dessas informações, dessas opiniões, as pessoas vão entender o que o entrevistado quer passar. As opiniões dele, da pessoa que está sendo entrevistada, vai ser o quê? Vai ser informações para quem está escutando aquela entrevista. Porque através dessas informações eu vou poder o quê? Eu vou poder divulgar o meu trabalho para aquelas pessoas. Eu desejo que as pessoas que estão me escutando se sintam informadas, que as minhas palavras sejam relevantes para o público que está ou me assistindo ou está lendo. E é como ele diz aqui, a entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade. Uma vez, propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Professora, só pode ser uma pessoa, só 2 pessoas? Não. Às vezes, pode ser um grupo, pode ser 3 pessoas sendo entrevistadas, mas não é necessariamente, não tem uma fórmula mágica, não tem uma estrutura certa, não, a estrutura é essa, só pode ser 2 pessoas. Não, não tem isso, certo? Algumas pessoas usam de um jeito, outras pessoas formam de outro jeito. O importante, digamos assim, é a questão do tema. É você se preparar antes. Não, vamos escolher esse tema e a pessoa entrevistada vai ser essa. Tem muitos programas de TV que você pode ver que quando você está ali assistindo, que é uma entrevista, a pessoa fica com um papelzinho ali na mão. Provavelmente aquele papelzinho que está ali na mão dela tem as perguntas e tem algumas observações do que você vai conversar com aquela pessoa. Aquilo ali foi planejado, não foi na minha hora, não, é isso aqui que a gente vai perguntar, pronto, é só isso aqui. Tem que ter toda uma conexão, uma estrutura a ser perguntada. Aí você vai dizer assim, professora, mas a senhora acabou de dizer que a entrevista não tem uma estrutura certa. Ok, mas eu estou falando
da estrutura das perguntas. O tema, nós vamos escolher esse tema e as perguntas vão ser essa. A entrevista realmente ela não tem uma estrutura.